Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E Conexão Poder está conversando hoje com o presidente do Tribunal de Contas, o Guilherme Maluf. Hoje, a exemplo de outros programas diferentes, fora do estúdio, estamos aqui na presidência do Tribunal de Contas para conversar com o presidente sobre os projetos, os trabalhos, enfim, pandemia, bastante assunto polêmico em pauta. Fique com a gente, nós estamos começando então o Conexão. Presidente, obrigado por receber a gente aqui no TCE. Eu gostaria de começar falando de pandemia, já que o senhor é médico e é da área de saúde, da área de saúde, da redundância, é médico, claro. Enfim, como é que o senhor está vendo esse, não digo nem pandemia, está mais um pandemônio que estão fazendo aí, né? Guerra política em Brasília, guerra política nos estados, guerra política de prefeitos com governadores e população refém, assustada, amedrontada e gente morrendo. Como é que você está analisando toda essa questão aí que nós estamos passando? Como é que o senhor vê tudo isso aí? Politizaram demais o vírus, é isso? Ok, André. Primeiro, quero agradecer aí a possibilidade de a gente estar tratando desse assunto importante. Eu realmente tenho a minha formação como médico e ocupo esse cargo como presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Isso trouxe muita cobrança para mim, né, nesse momento de pandemia, que é uma realidade. E, infelizmente, o Brasil tem essa característica. Foi extremamente politizado essa questão. As decisões não foram decisões meramente técnicas. Elas têm um caráter político e isso trouxe muitas desvantagens para o Brasil. E vivemos essas disputas todas, tanto a nível municipal, a nível estadual e a nível nacional. Então, eu vejo com muita preocupação o Brasil passar por essa pandemia, de como está passando, e nós, infelizmente, ainda temos muitos oportunistas que veem nesse momento de crise a hora de querer tirar dinheiro do sistema público. É um momento extremamente difícil, então muitos gestores aí, e aí o tribunal está se mantendo extremamente vigilante, querendo superfaturar, querendo tirar proveito da tal da calamidade, né, que hoje nós estamos vivendo a calamidade nos três, tanto estado, município e a nível nacional. Será que não é isso que esses gestores realmente querem, presidente? Porque é como diz o presidente da República, né? Vamos abrir, vamos trabalhar, vamos produzir, né? Mas para muito gestor, a calamidade e a morte, onde eu estou ali, são coisas lucrativas. Do ponto de vista de esquemas, de fraudes, a gente tem visto fraude no mundo inteiro, não só no Brasil. A gente tem aqui no nosso quintal, teve o caso de Rondonópolis, que comprou respirador fake, em Palmas, no Tocantins. O que o Tocantins produz, tecnologicamente falando, para o cara comprar respirador em Tocantins, cara? Mas não, foi comprar lá. Quer dizer, aí não sabia, conta outra, né? Não sabia. Então, como aconteceu em Rondonópolis, deve estar acontecendo no país inteiro e no estado todo. Então eu vejo muitos gestores, eu queria que o senhor desse essa opinião também, se é que o senhor tem essa opinião, torcem para que a coisa continue, para que ele possa fazer compras e mais compras, sem licitar, sem ter muito, sem os órgãos de controle estarem tão atentos, porque acaba flexibilizando e acaba ficando sem punição. Será que não preferem que fique assim por mais algum tempo? Eu tenho certeza que existe sim pessoas que Você querem se favorecer, entender meu raciocínio meio bobo aí, mas que querem se favorecer
logo que nós entramos nesse processo de combate ao coronavírus, o governo emitiu uma lei chamada 13.979, onde flexibilizou todas as decisões que um gestor teria que tomar. Por exemplo, as licitações foram praticamente rasgadas, a lei de licitação, a lei da responsabilidade fiscal também flexibilizada ao extremo. Então hoje, se você quiser contratar, não tem mais limite de contratação. Pode estourar LRF. Pode estourar LRF. Você não tem necessidade de fazer uma licitação. Então, essa lei, ela foi uma lei proposta para fazer os enfrentamentos. Entendo que teria que ser necessário. Durante um curto período. Exatamente. Mas os aproveitadores de plantão aí se valeram dessa flexibilização legal e hoje nós vamos ter muito trabalho aqui no Tribunal de Contas para acompanhar. Vamos comprar respirador de 50 mil por 300 mil. Né? Vamos montar o hospital de campanha que não vai servir para nada, mas vamos torrar a grana. A máscara, que antes da pandemia se comprava por 50 centavos, hoje eu estou vendo o gestor comprar por R$5. Eu já vi por 10. Tá certo. E aí? Essa máscara que é descartável. Tá certo. Essa aí. E aliás, quero justificar que eu não estou usando a máscara pela distância dessa entrevista, tá? Então, porque eu sou extremamente favorável à utilização da máscara. Tá? Então, eu vejo com grande preocupação o momento, temos que nos adequar, é uma vida nova, e para aqueles que acham que isso é passageiro, hoje eu tenho para mim o pensamento de que é um novo momento das nossas vidas e nós vamos nos adaptar. Adaptar. Como o mundo mudou quando teve a pandemia da gripe espanhola, como o mundo mudou em outras pandemias, como a AIDS. Então, culturas vão ter que ser mudadas, formas de trabalho vão ter que ser mudadas, enfim, aí há uma série de desdobramentos, inclusive a minha ação principal aqui, que é o controle. Esse tribunal só existe porque ele tem que fazer controle da gestão pública. Nós também temos que nos adaptar. É aí que eu queria chegar. A gente fez toda uma introdução aqui sobre supostos e possíveis desvios, e alguns já comprovados. Como é que está isso aí? O tribunal já está detectando muito pandemônio nas contas aí das prefeituras? Como é que está isso? André, nós iniciamos nossas atividades na conjuntura Covid-19, lá para o mês de março, dia 26 para ser mais exato, onde nós emitimos uma portaria 46 de 2020, criando uma força de trabalho específica que fosse acompanhar e, sobretudo, orientar os gestores nesse novo momento com essas novas legislações que até então eles desconheciam. Então nós criamos uma força-tarefa e fomos produzindo orientações, portarias, e inclusive a principal delas foi como utilizar a Lei 13.979, como bem utilizar essa lei sem você infringir aí a legislação existente. Que é a dispensa de licitação, né? Dispensa, dar transparência, porque nós entendemos que houve essa flexibilização, mas nós não vamos deixar de acompanhar o gasto com o coronavírus. A flexibilização não é um salvo-conduto para... Exatamente, para você roubar, nem para você superfaturar. Então, foram criadas medidas que devem ser seguidas. E a última dessas medidas, que eu posso citar aqui, nós criamos uma similar ao orçamento de guerra a nível nacional. Nós criamos uma unidade gestora para todos aqueles que estão recebendo recursos de enfrentamento ao Covid-19. E nós estamos orientando nessa portaria a criação dessa unidade gestora, uma unidade orçamentária específica, e a transparência, para facilitar exatamente o nosso controle. Então, você vai poder licitar como você quer, mas você não vai poder deixar de prestar contas. Então, nós estamos acompanhando isso
capacitando todas os nossos auditores para que façam isso, porque eu tenho certeza, como você já mesmo disse, já estamos vendo exemplos acontecendo, isso ainda vai se prolongar aí por muito tempo e nós precisamos estar atentos a isso. O que o tribunal já conseguiu detectar de suposto roubo, suposto esquema, suposta fraude, enfim, em compras relativas? Eu não posso assim... Eu sei que o senhor não pode fulanizar, mas dizer... eu posso de uma forma genérica. Está tendo bastante. Existe sim pessoas que estão utilizando, por exemplo, desse momento para licitar. Ou não licitar, né? Para licitar ou não licitar. Licitar com benefícios, segmentos que não estariam contemplados com a área da saúde. Como assim? Perdoa a ignorância, não entendi. Municípios que estão utilizando desse momento para fazer grandes licitações, por exemplo, em TI. Ele vai... entendi. Ele embute uma licitação ali. É tipo uma barriga de aluguel no negócio do grampo. É mais ou menos isso? Vamos contextualizar aqui. Então... é isso? Exatamente. Promovendo contratações que não teriam necessidade. Ou demissões. Vai ver isso aí? Vai ficar ou demissões. Nós fizemos uma orientação para o Estado de Mato Grosso, por exemplo, não demitir os professores interinos. Nós fizemos também uma orientação para o Estado de Mato Grosso, deixar de pagar a dívida que tinha com a União. Isso foi uma orientação nossa. Também. Então nós criamos uma série de orientações aqui dentro para que a gente pudesse superar a pandemia. Criamos também, por exemplo, uma força de fiscalização para olhar em loco os leitos hospitalares que estão à disposição do enfrentamento ao Covid. Então, foi a nossa comissão que detectou, por exemplo, que nós tínhamos 86 respiradores quebrados no sistema público. Só em Cuiabá e Várzea Grande. Estávamos buscando novos na China. Comprando, fazendo. E aí o tribunal também colaborou com R$500 mil, uma resolução que nós decidimos em conjunto, todos os conselheiros, com R$500 mil, cedendo ao Senai, para que o Senai consertasse esses 86 respiradores. Sim. Já devolvemos 10, agora tem mais 10 para devolver, já está dando resultado isso. Então nós atuamos de diversas formas, orientando, colaborando com sugestões, até com recursos, mas não abrimos mão de fiscalizar. Isso é muito importante, porque esse é o nosso principal objetivo. Estamos criando hot sites para que essa orientação se espalhe para a população de uma forma geral. O controle social, como a gente diz, é muito importante nesse momento. Então, as pessoas que estão lá nos municípios afastados, para que possam nos ajudar a controlar o seu município. Então, nós criamos várias ferramentas para que nós pudéssemos desempenhar o nosso papel. E, sobretudo, como já disse, mudamos a nossa forma de atuar, lógico, fazendo o teletrabalho. Né? Isso, inclusive, trouxe um ganho de produtividade para nós. Melhorou a produtividade? Melhorou, sim, em torno de 15% a 20%. No momento onde a gente não tinha o teletrabalho aqui. Nós tínhamos algumas instituições, poderes até tinham teletrabalho, mas o Tribunal de Contas não tinha isso. Porque no teletrabalho o cara passa a ser um pouco mais vigiado, é isso? Ou não? Não, existe uma regulamentação para você ter o teletrabalho. E a principal regulamentação existente que nós seguimos foi a do Tribunal de Contas da União. Teletrabalho não é para quem quer fazer teletrabalho. Ele tem que ser convidado a fazer. E tem que mostrar uma produção melhor do que com um trabalho presencial. O cara que analisa o processo, por exemplo, não muda nada. Ele está analisando na casa dele ou está analisando no gabinete. Na casa dele talvez ele até produza um pouco mais. Né? Mas eu não sei o que eu quero dizer é que não é todo mundo que
tem a capacidade de fazer o teletrabalho. Tem Verdade. pessoas que não se adaptam. Tem pessoas que têm que ser Tá mandadas. certo. Essa é a Então, real. a gente tem uma métrica assim, de análise de produção em teletrabalho. Isso é fundamental. Como é que funciona isso? Essa métrica? Como é Aqui, que você- aqui nós temos isso através dos relatórios, através das as auditagens, auditorias. Então, e cada líder, por exemplo, nós temos várias secretarias de controle aqui, a de saúde, de educação. Então, cada uma me apresenta a produção de cada relatório, de cada auditoria. Interessante. Agora, voltando ao pandemônio, você concorda que os gestores, tanto em nível federal, municipal, estadual, não comeram o quê? Comeram bronha nessa situação toda? Porque essa pandemia estava prevista desde novembro para chegar. Né? Explodiu lá na China, acho que em outubro, novembro. Claro que chegaria aqui. Né? Por que já não começaram a... Pô, peraí, vai faltar respirador. Se chegar aqui nós não temos respirador. Se chegar aqui nós não temos tal coisa. Vamos antecipar essas compras aí, pagar um preço menor, do que ficar nessa loucura agora que o cara compra um respirador que custava 30 a 200 e ainda assim corre o risco de um americano ir lá e confiscar no porto, né? Ou o governo federal fazer como fez com o Mato Grosso, vai lá e confisca e manda para outros hospitais. Não faltou esse discernimento do gestor de antecipar as coisas, presidente? Sim e não, André. Sim, porque O tribunal também fez essa orientação? fez. Sim, porque nós sabíamos que os enfrentamentos das pandemias têm alguns aspectos básicos que eles são globalizados. Não à medida que eu tenho uma doença até então desconhecida, né? Então isso nós não tínhamos dados exatos dessas doenças, por mais que começou em outro continente. Mas a gente sabia que ia chegar, porque afinal de contas todo mundo lida com a China. Mas vou dizer, Ou vende ou compra. mas por exemplo, E aí chega. nós temos hoje a falta de cloroquina no mercado. Quer dizer, mas a cloroquina ela só foi colocada como um possível medicamento há pouco tempo, né? E já tem uma corrente condenando, inclusive. Exato. Eu vou chegar nisso com o senhor, já que o senhor é médico. Então não tem como exigir do gestor, não, você tem que estocar a cloroquina. Não, ninguém Tá sabia. certo? Com certeza. Então isso é um protocolo novo. Então, por isso eu acho que alguns gestores mais prudentes estão tomando decisões administrativas sem lesar o erário ou com pouca lesão. E aí eu não posso deixar de ressaltar, por exemplo, aqueles governadores que pegaram recursos e investiram em hospitais perenes Como foi o caso aqui e do Mato não Grosso. transitórios, como existiu aí alguns governos fazendo hospitais de campanha, que você desmonta tudo e acabou. Quer dizer, ou seja, aquele gestor que foi inteligente viu que é o momento, já que nós vamos precisar de forma imediata, que sirva para outras. Foi a grande sacada do Mauro Mendes aqui como metropolitano. Não tenho dúvida disso. Porque o hospital de campanha nos outros estados, principalmente em São Paulo, se não me engano, está vazio o Pacaembu. Gastou 40 milhões para fazer aquilo lá, 250 leitos, está vazio. E o daqui custou 15 custou milhões. 15, com 210 Um leitos. anexo de 15. E fica sabe? ali. Então, eu já dei os parabéns para o governador, acho que ele atuou de uma forma muito inteligente. Com certeza. Ainda bem, né, que nós tivemos aí uma ação como essa, né? Então, por isso a necessidade do tribunal acompanhar de muito perto isso, tá? Porque a gente não tem a métrica correta e nem as ações corretas de como fazer esse enfrentamento, certo? Falando em acompanhamento, uma polêmicazinha aqui envolvendo a prefeitura. O prefeito ia alocar alguns drones para pulverizar condomínios, pulverizar algumas áreas em Cuiabá. Deu uma polêmica danada e ele encaminhou esse processo, esse projeto para o Tribunal de Contas. Como é que está sendo analisado? Não, nós rejeitamos Rejeitou. isso. Rejeitamos. Não tinha aspectos técnicos suficientes que corroborassem com essa
essa atitude. Quer dizer, abortou a missão, então. Não tem, Já foi o governo, a prefeitura entendeu e suspendeu a ação. Seria um tiro no pé. Né? Como é que você vai justificar que você vai pagar drone? Quer dizer, aí depois você tem que ter uma caminhonete que segue atrás do drone. Essa caminhonete já poderia estar pulverizando. Como era na questão da dengue, né? Então tem uma série de situações. O tal do fumacê, né? Que a gente... Isso resolve também essa pulverização? Aí eu já falo com o médico, não com o conselheiro. Em ambientes fechados, sim, você pode ter a tal da sanitização, né? Onde você pode fazer, não uma esterilização do meio, mas tirar aí grande parte. Nós sabemos que o coronavírus, ele é um vírus fraco, extremamente, ele morre com pouca coisa, né? Como Cuiabá é para os fortes. Ele não está vingando muito aqui, né? Ele mata, ele transmite, mas ele fora do meio ambiente ele não aguenta. Então qualquer meio, um alquinho que você passa, já... Esse calor de Cuiabá realmente influencia? André... Porque o vírus não está no ar, pelo que a gente lê e pelo que fala, está no ambiente, nas coisas. Não tem nenhuma... Acima de 25 graus... Ele... Não tem nenhuma, vamos dizer assim... base científica para isso. O que me leva a pensar é que em locais onde você tem a temperatura mais elevada, o que acontece? Ponto número 1, você toma mais banho. Sim, mais higiene. Você acaba higienizando o seu corpo melhor. Passa pano molhado no chão. Certo. Então, isso combate o coronavírus. Então, na verdade, são ações indiretas da temperatura elevada. Você sua mais, você lava mais a roupa. Exatamente, você troca mais a roupa e por aí vai. Quando você tem temperaturas baixas... Levantei de manhã, eu tomei banho, troquei de roupa, saí. Cheguei em casa, almocei, tomei banho, troquei de roupa. Cuiabá, duas vezes já. Cuiabá, as pessoas têm a cultura de tomar 2, 3 banhos por dia. Eu tomo 3 banhos. Na Europa é um banho por semana. E não escovam os dentes também. Aí fica difícil, né? Não escovam os dentes também, tem mais essa. Ok, então são hábitos indiretos da pressão, da temperatura elevada. Essa temperatura, então, no seu ponto de vista médico, dá para dar uma ajudazinha. Tem que servir para alguma coisa, como disse o secretário de saúde do município Poças de Carvalho, ele falou, esse calor nosso tem que servir para alguma coisa. Que o vírus não aguente ele, pronto, eu acho que tem razão. O Poças está até subestimando o nosso calor. Graças ao nosso calor, é que Mato Grosso tem aí uma expectativa de viver uma recuperação inigualável no Brasil. O agro não parou, né? Em função do agro. Então isso é algo que é fundamental para o Brasil. O agro não parou. Eu moro ali perto do Grupo Bom Futuro. Tem um aeroporto particular lá. A cada meia hora, 15 minutos, desce um jatinho. É a turma do agronegócio que não está em casa, eles não pararam, eles estão trabalhando. Todos trabalhando no campo. Né? Você vai no aeroporto Marechal Rondon, não tem um avião lá. Está tudo parado, mas o agronegócio continuou funcionando. Enfim. Queria te perguntar sobre a cloroquina, já que você me deu esse gancho. O remédio do Bolsonaro, como falam. É por isso, aí eu falo com o político também, é por isso que existe toda essa o que, Márcia? Resistência em relação à hidroxicloroquina, porque acabou virando o remédio do Bolsonaro? Eu vejo o seguinte, o Bolsonaro, o Trump também fez isso, criar apologia a um tratamento específico, não achamos o tratamento para se beneficiar politicamente, está muito errado. Quem tem que dizer se a cloroquina funciona ou não são os médicos, é a ciência. E a ciência tem sim restrições, mas mostra nos estudos que eu tenho lido, eu ainda estudo um pouquinho de medicina, mostra que tem seus benefícios. Sim. Ela não cura 100%, mas ela sim ela diminui a inflamação. E todos nós sabemos que a pessoa morre pela inflamação que o vírus causa. A inflamação pulmonar. Pulmonar, sobre os vasos, sobre as veias, artérias. Então, ela diminui esse processo inflamatório. E o Brasil tem uma vantagem enorme.
esse remédio para nós... Baratinho. Não, e nós temos Tem o manuseio desse remédio. Mais de 70 Muitos anos. clínicos trabalham muito bem com a cloroquina, coisa que nem outro país. Por quê? Porque ele é o remédio da malária. Certo? E ninguém sabe, países aí, nórdicos Ninguém sabe o aí, que é malária. ninguém sabe o que é malária. É extraído de uma casca de uma árvore, Taquina. né? Da quina, e Aliás, tem aqui no Mato Grosso. também Enfim. temos essa vantagem. Então, tudo isso nos mostra que tem eficiência? Tem. Tem uso limitado? Tem uso limitado. Eu, pessoalmente... O senhor por exemplo, tomaria a cloroquina, a hidroxicloroquina? mas com não ácido tenho dúvida disso. Eu também tomaria. Não tenho dúvida disso. Quero ver o William Bonner pegar esse troço e não tomar a cloroquina. Né? Quero ver. Se tiver 2% de chance, uma doença que não tem cura, pode me dar agora a cloroquina. Aí o que eu médico tomo. fala para você, olha, se você não tomar, você morre. Se você tomar, você pode morrer. Me dá, pô. Então, é o protocolo que tem mais aceitação hoje. A Muita gente cloroquina, grande curou com isso associado aí. com a azitromicina, Isso. né? E podendo associar agora com o antiviral que foi divulgado há pouco tempo, e também a ivermectina também, E aí vem que é um remédio. O famoso Ivomec, pagado. o combinado, né? O senhor não acha que essa politização, ou polemização, enfim, em cima desse medicamento, não é pelo fato dele ser muito barato, presidente? Não, Custa R$4 um comprimido. O cara toma 5 dias, R$20. Aí esse outro mais caro que estão querendo fazer aí, que estão querendo, um medicamento americano que custa 1.200 e alguma coisa. Peraí, para que eu vou tratar você com azitromicina e cloroquina a R$20? Peraí, eu tenho que comprar meu respirador a 200 mil, parceiro. Como é que eu vou fazer se eu não vou comprar meu a respirador? indústria farmacêutica, Ué, ela tem um o lobby senhor acredita enorme. muito nisso também, como eu? Eu não tenho dúvida disso. A indústria farmacêutica tem um lobby enorme. Né? Então, ela sim preserva seus direitos. Ela, quando medicamentos são suspeitos de que colaboram, ela deixa de produzir. Você vê que some das prateleiras. Vamos ver aqui. Tá certo? Encarecer. Vai achar uma cloroquina Não hoje, acha? uma hidroxicloroquina em uma farmácia. Você não acha. O que eu não entendo é assim, o Mandetta deu declaração, cloroquina mata. Faz 70 anos que se usa no Brasil cloroquina para lúpus Se e tomar em excesso, mata também. malária. As pessoas tomam em casa diariamente. Aspirina tem em excesso mata. mata, anticoagula o sangue, você morre de hemorragia. AS, se você tomar AS em excesso, você vai morrer de hemorragia, eu estou errado. Mas tudo isso é uma politização desnecessária da pandemia. Infelizmente. Eu acho que se o Bolsonaro dissesse, não usa esse negócio aí não, tá ok, ninguém ia falar que o negócio mata, ia mandar usar. Não é isso? Eu espero que a Precisa falar o contrário que ele quer. a população, ela está, hoje me parece que ela está mais consciente. Então Não tem mais bobo não. não tem. E estão, qualquer um defende algumas ações, isso realmente tem que ser questionado. E aí é papel da imprensa realmente questionar e levar e discutir, debater, para que a gente possa esclarecer isso. Márcia, está muito calada, Márcia. Estou Fala esperando alguma a minha coisa. vez. Pode falar, Posso é entrar? tudo seu. Presidente, quais são as penalidades que podem ser aplicadas aí aos gestores Boa pergunta. que não cumprirem esses atos emergenciais aí colocados pelo TCE? A mais temida pelo gestor é a conta reprovada. Porque a maioria dos gestores são políticos e com conta reprovada ele não consegue, leva para as câmaras municipais, as câmaras municipais dificilmente derrubam os pareceres dos tribunais de contas e ele fica inelegível. Então esse é o mais temido. Tem as multas, mas as multas... No caso da gente estar nessa fase de eleição municipal, não é de interesse. Hoje é a maior preocupação, Márcia. Mas a gente tem ações aqui dentro que retém recursos financeiros, descaracteriza personalidades. Então, nós temos um bojo de ferramentas que pode ser utilizado, sim, no combate ao gestor que quer praticar fraudes ou quer passar por cima
da legislação. E já teve que iniciar essas aplicações aí, essas medidas? Sim, nós já tivemos muitas cautelares ou liminares suspendendo licitações que utilizaram, como já disse, desse aspecto de calamidade, e o tribunal atuou e suspendeu esse tipo de licitação, que traz prejuízo para a sociedade. Eu observei que teve o TCE emitiu uma orientação aos gestores, aos prefeitos, que em meio à pandemia aí, sobre esses repasses a ONGs, né? E essa medida ela ressalta aí também que os serviços que estão sendo realizados é que podem ser pagos, né? Foi precisa essa medida por quê, presidente? Tinha prefeito repassando dinheiro sem que serviços fossem feitos, os serviços estivessem suspensos? Por que foi preciso destacar isso? É mais, Márcia, no sentido de dar um rumo. Por exemplo, nós estamos recebendo milhões de reais cada município. Não é lógico. Por exemplo, Cuiabá recebeu aí 27 milhões, eu tenho um dado aqui, no mês até dia 8 de maio, 25 milhões. Então nós precisamos saber onde foi gasto esse recurso, né? Mas nós tememos, não só Cuiabá, qualquer município, que isso possa ser utilizado, por exemplo, para cobrir a folha de pagamento. Sim. Que tipo de enfrentamento à Covid? Não, eu estou usando isso porque eu estou com um problema financeiro no meu caixa. Então nós não podemos aceitar isso. Esse recurso é destinado, é carimbado para o combate ou enfrentamento ao Covid-19. Não dá para usar com qualquer coisa que ele quiser. Não dá. Eu queria questionar o senhor até onde que o TCE consegue fiscalizar. Temos exemplos no Rio de Janeiro, acho que são 7 municípios, que fizeram projetos de construção de hospital de campanha e aí depois verificaram que esses projetos eles foram copiados, colados, copia e cola, a proposta para construção, né? E uma dessas empresas ali que colocaram que estava propondo aquele valor para construção, ela foi consultada e a dona da empresa disse: não, mas eu nunca fiz um orçamento para a prefeitura, ou seja, além de pirataria de material, de máscara, de respiradores e tudo mais, agora parece que está tendo pirataria também de projeto aí para construção de hospitais. Seria possível fiscalizar isso? Não, é uma questão muito específica, mas eu posso te dizer uma questão mais ampla. Por exemplo, compra de medicamentos nesse momento. Isso é um problema seríssimo. Muita gente pagando sobrepreço, que sumiram alguns medicamentos. Então, nós temos uma faixa que é aceitável, tá? Mas, então, se você vê nossos relatórios, nós estamos emitindo pareceres de valores de medicamentos, de insumos, que são aceitáveis. Você precisa comprar naquele valor? Não. É emergencial. Você pode justificar, mas você sabe que você está fora da média. Então nós temos relatórios orientando o gestor até onde ele pode ir. A partir daí, já cheira. Com certeza as auditorias vão estar mais presentes quando você se destaca da média. Essa média nós estamos informando. A gente tira de Rondonópolis, voltando a Rondonópolis, a República de Rondonópolis. O cara está comprando material de limpeza com sobrepreço de 400%. E foi o Tribunal de Contas que emitiu o parecer suspendendo a licitação. Exatamente. Aí o cara me compra material de banheiro na loja de informática. Então nós temos muito trabalho a fazer na fiscalização. Eu entendo, e todos os conselheiros daqui, que a gente também foi um momento onde a gente precisou flexibilizar a fiscalização, mas nós não podemos abrir mão dela, porque senão os recursos, que são poucos, eles se tornam ineficientes. Ele não chega na ponta. Pegando esse gancho do recurso ser pouco. Compraram em loja de vinhos o respirador, né? Em Manaus. Foi em Manaus. E aí o respirador em loja de vinho. O Tribunal de Contas indicou até que fosse tem município comprando caixão adoidado aí, né? Achando que vai morrer milhões de pessoas. Cova de São Paulo deu entrevista, nós compramos já 38 mil urnas. Opa!
Vão morrer 38 mil pessoas em São Paulo. E Mas, essas 38 mil pessoas são indigentes, na verdade, porque quem usa caixão da prefeitura são indigentes ou extremamente pobres? Como assim? Eu preferia investir Hã? na sorologia para poder Vamos tratar fazer esse a negócio. testagem. Vamos atrás de vacina, vamos atrás de teste. Não, a testagem. Exato. Esse é o melhor hoje. Se me perguntarem qual é a ação que falta de combate ao Covid-19. Testagem. Mas o governo fala que vai jogar dinheiro fora. Não, eu tiro aqui pelo Tribunal de Contas. A gente chegou com essa entrevista aqui, eu quero até parabenizar você. Os caras mediram nossa febre. Nossa suposta febre. Ele veio com aquele aparelhinho que parece um bafômetro, né? Eu falei, testa o bafômetro, ele falou, não, pera, deixa eu ver se está com febre. Mediu ali e tal, assinei o termo lá e pronto. Se por acaso nós retornarmos... Mas se eu tivesse com 40 graus de febre ali, ou 39, eu já não entraria. Não entraria. Eu estou com 35. Tá certo. Então a utilização da máscara, a temperatura e a partir do retorno nosso, nós vamos testar todos os nossos colaboradores. Todo santo dia. Não, testar com sorologia. Com soro. Então nós vamos saber também. Quem pegou, ou se eu já estou curado, ou se eu estou numa fase ativa. Você pode argumentar, mas e a janela sorológica, aquela quando a pessoa ainda não desenvolveu um anticorpo? Mas é um tamanhozinho pequeno. É melhor você trabalhar ao lado de quem testou junto com você do que, sabe? Então, eu recomendo, inclusive, ao governo, à Assembleia, ao Ministério Público, testem seus colaboradores, testem seus servidores. E também as empresas privadas, porque é uma dificuldade muito grande hoje, o SUS não consegue adquirir. Você adquire na área privada esse teste, né? Está na faixa de R$110 cada teste desse. Aquele que vê o IgG e o IgM. Então... Você desce para o hospital adquirir, mas... adquirir, mas tem a mão de obra... 250. Porque se você chegar, tem a mão de obra, tudo isso acaba dando um tamanho... Né? Ninguém trabalha de graça. Então, mas é a ação que eu reputo como necessária, como eu indicaria. Não sou gestor de saúde, mas já fui secretário de Cuiabá, mas é a ação. Outra ação que recomendaria, o Brasil tem uma particularidade interessante. Nós temos um exército de agentes de endemia e agentes de saúde. Nós não estamos usando isso. Inclusive, eu estou estudando uma recomendação, um relatório, para propor isso para o secretário Gilberto. Crie um protocolo para que os municípios possam usar esse exército de agentes de saúde. Porque essas pessoas, esses agentes, desculpa de cortar, eles vão nas casas. Eu já recebi várias vezes o agente de endemia. É lógico, eu estou falando isso desde que ele tenha um EPE, né? Sim. Um equipamento. Será que não é hora desses agentes irem nas casas, como eles vão para olhar a questão da dengue? Você imagina, olhar essa questão imagina se você conseguir tratar uma pequena porcentagem em casa, tá? Você vai aliviar as filas, você vai evitar aglomeração nas unidades de saúde, se segura a população em casa. Então eu não estou inventando isso não, tem países que se serviram das unidades básicas de saúde para enfrentar. E não só, é UTI, o problema é UTI. Não é só UTI. Nós precisamos fazer a máquina funcionar. Então eu recomendo uma ação mais contundente na atenção básica. Atenção básica são as unidades básicas de saúde, os médicos que estão ali e os agentes. E os enfermeiros também, obviamente. Será que essa questão de UTI, respirador, não cai naquela conversa inicial que nós falamos? E a morte é lucrativa? É uma possibilidade. Presidente, o senhor recomendou para o governo o teste na população? Não, eu não posso. Isso aí, qualquer um. Existem relatórios que mostram que a testagem, até para a gente conhecer como o vírus, por exemplo, se propaga aqui no Centro-Oeste, sob essa temperatura, onde o raio solar incide 90 graus aqui.
Então, eu recomendo que o governo, pelo menos, faça um piloto, como foi feito no município de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Conheça como o vírus se propaga na nossa região. Então, eu recomendo sim. Falando nessa questão de regionalização, a questão das medidas que os estados tomaram, que os municípios tomaram, todas muito parecidas, sem levar em conta os aspectos regionais. Não é hora de mudar isso, presidente? De ter, será que dá para dar uma recomendação nesse sentido? Dá sim. Cuiabá é muito diferente de São Paulo. Dá sim. Cuiabá é tão quente quanto Manaus, mas aí, Manaus é úmido. E aí eu volto a parabenizar o governador. Ele deu essa liberdade para que os municípios pudessem atuar de forma diferente. Mato Grosso é um estado continental, né? Nós temos o tamanho de países aí. Então é natural que os municípios se comportem de forma diferente. Cabe a França e a Itália, só para ter uma ideia. De forma diferente. Então, que cada prefeito possa sim tomar suas decisões conhecendo a sua realidade. E isso aconteceu. Como é que você vai fazer um lockdown no município pequeno, vamos dizer assim, Pochorel, que não tem casos de... Para que fechar? Tá certo? Para que você vai fechar o comércio? Vai matar todo mundo lá? Fome. Só tem o dono da quitanda, o dono do botequim da esquina. Então, é muito importante que cada um conheça as suas particularidades e que o governo dê essa liberdade para o prefeito e os líderes políticos, vereadores. Eu acho que esses prefeitos, alguns estão mais preocupados em jogar para a plateia, em fazer campanha em cima disso aí do que qualquer outra coisa. André, eu sou favorável de que imediatamente nós fizéssemos a prorrogação das eleições de final do ano. Eu também sou a favor. Mas vamos tirar essa... Vamos despolitizar. Eu sou a favor de nem ter. De deixar para 2022. Sim. E pronto, estica o mandato. Com isso a gente despolitiza um pouco essa pandemia. Exato. Tem gente tomando decisão só em vista do que vai acontecer até o final do ano. Então, quer dizer, a saúde é mais importante que a eleição do cidadão. Quem garante que até novembro, outubro, isso vai ter passado? Eu sou favorável que já imediatamente suspenda, transfira, sei lá, que não tenha eleições. Não tem data. Vamos colocar, sei lá, pro ano que vem. Olha, ou 2022, eleição geral. Acabou. Não trabalho no TRE, eu estou fazendo só uma manifestação individual minha. Enfim. Fui político muitos anos, tenho 4 mandatos de deputado estadual, então eu faria isso. Adia as eleições, ou cancela? Não, a princípio adiar, né? Até ver como que vai se comportar. Amanhã tem manchete, Maluf defende fim de eleições. Não, final não, eu falei adiamento, André. Eu fiz essa brincadeira, ela pegar um gancho, eu estou parecendo o Capitão Gancho, né, pegando gancho. Como é que você está vendo a cobertura da imprensa, de modo geral, sobre a pandemia? Pelo amor de Deus, eu tenho que assistir televisão com um lenço do lado, gente. De EPI. E EPI com medo do coronavírus pular da televisão para você. Nós temos que melhorar essa situação da imprensa. Eu acho que a imprensa precisa sim mostrar a realidade dos fatos, os números exatos, mas está entrando numa linha de catastrofismo, de negativismo enorme. Então, e a culpa é de quem? Sempre. É sempre uma única pessoa que paga. Parece que pegaram para Cristo, né? Enfim, ele fala muita bobagem, ele erra muito, mas daí é você culpar. Não foi ele que inventou. Não foi ele que inventou isso, né? E o STF tirou dele qualquer poder para atuar na pandemia, enfim. Aí então, o cara morre, a culpa é dele. Aí tranca a cidade, é o prefeito que manda, não é ele. Então é isso. Presidente, queria perguntar para o senhor a respeito da proposta que o TCE fez para que se centralize a regulação dos leitos aí, né? Entre governos e prefeituras de Cuiabá e Várzea Grande. Essa medida, ela facilitaria também o controle dos gastos, além do controle de vagas? Qual que é o objetivo do TCE quando propôs essa medida? Márcia,
quando nós vivemos numa guerra, o tal do comando único é fundamental. Nós não podemos ter vários comandos, sob pena de morrer mais gente. Então, é um general que manda. Ótimo. Acabou. Falando disso, não é porque o Bolsonaro é militar, não, mas é guerra, grandes enfrentamentos, você tem que unificar as decisões. Então, a região metropolitana com Tá um certo. comando, é isso que o senhor defende. Eu defendo, sabe por quê? Vou dar um exemplo claro para você. Hoje nós temos na região metropolitana, esse dado não é exato, em torno de 22 pacientes internados em UTI com coronavírus. No Mato Grosso tem 35. 20 está no estado, está na Santa Casa e no Júlio Miller. Sim. Por que não está na rede municipal de Cuiabá e de Várzea Grande? Por quê? Porque não houve um comando único, tá certo? Não houve um comando único. E o gestor máximo do SUS aqui é o secretário estadual de saúde. É bem verdade que os municípios têm o que a gente chama de... eles podem deliberar sobre o SUS. Mas, em casos de grandes enfrentamentos, esse comando tem que ser um comando único. Justamente porque aí você tem uma facilitação de estratégias de combate, né? Então, Onde teria que estar esse comando? Na prefeitura, no governo do estado, ou um gabinete de crise? Como é que você enxerga isso? Eu enxergo da seguinte forma: o governo do estado, mas alguém do município presente, que seja um conselho pequeno de 2, 3 pessoas. Quem que vai estar do Ministério Público? Fulano e tal, do Tribunal de Contas, que são os órgãos fiscalizadores. Sim. 2 órgãos, junto com o conselho. Está aqui a lista de pessoas que precisam ser internadas. É justo você jogar tudo para o estado? Não. Vamos jogar para municípios, tá? É um Ou vamos, comitê de crise. ou vamos tirar lá que agora está interiorando, né, as questões do coronavírus, transfere para a capital. Vai acabar aqui na capital, eu sei Está disso. tudo acabando aqui, né? Mas pessoal do interior essa de UTI, principalmente, essa tá vindo minha pra cá. orientação de harmonização do sistema de regulação, ela é fundamental. Eu estou preocupado com isso porque vamos internar no hospital, não tem EPI aqui, falta equipe médica aqui, falta aquilo lá. Falei, não, peraí. Então, você está penalizando quem tem tudo. Quem é bom gestor. O senhor já teve resposta? Ainda não. Eu tenho um prazo para receber essas aceitações ou essas informações por parte do Estado, município de Cuiabá e município de Várzea Grande. Se não assinarem, ótimo, vou informar a imprensa que eu fiz meu papel. Sim. Tá certo? Não quiseram assinar por causa disso, daquilo. Preferem ficar brigando. Tá certo? Eu não tenho como obrigar ninguém a assinar. Tá? Então, eu não tenho. Até poderia, se eu aprovasse uma regulamentação interna, negativar a conta de algum município que não atendesse determinações do tribunal. Mas eu espero não chegar a esse ponto. Tá? Eu acho que as pessoas vão entender da importância de ter aí um comitê que possa regulamentar isso de uma forma transparente, mostrando para a sociedade cadê os leitos, onde estão os leitos, quais estão sendo ocupados, né? E, sobretudo, quem está pagando a conta. Tá? É o governo federal? Vamos mostrar que é o governo federal, é o governo estadual, também é o município, ótimo. Tá, mas aí nós temos lá, só no metropolitano, 210 novos leitos específicos para a Covid. É suficiente? Tem algum ocupado já? A última vistoria, O senhor participou lá, a última vistoria que nós fizemos não tinha ainda não estava pronto. Então, mas ainda não estava Por voltando. que esse pandemônio todo, aí pegando a história de que não pode, todo mundo isola porque vai explodir o sistema de saúde. Eu não vi esse caos no sistema de saúde. Hoje não tem. Nem na rede pública, nem na privada. É verdade. A Aliás, rede privada praticamente quebrou.
Por quê? Porque as pessoas não vão no hospital mais. Não vão no hospital. Eu nunca mais O fui Ministério nenhuma consulta. Público tomou decisões ali para que nós, porque eu participei de um hospital durante muitos anos, Sim. para que os hospitais deixassem de atuar, por exemplo, em cirurgias eletivas. Então, praticamente transformou todos os hospitais em hospitais de urgência e emergência e hospitais para o Covid. Quer dizer, a cirurgia eletiva que ele está dizendo É a assim, cirurgia o cara tem um pode problema. ser. Vai operar uma catarata, espera. Fica Passar cego, o- depois a gente vê. Vai operar uma vesícula, espera, vamos internar o Covid. Tá Então- com o joelho ferrado Então, lá. com a os artrose, hospitais vamos segurar. privados do Brasil estão em grandes dificuldades. E aqui em Cuiabá, como é que estão os hospitais? A mesma coisa. A ocupação caiu e hora que ele deixou de fazer as cirurgias eletivas, as internações eletivas, você tirou o ganho dos hospitais. Né? Tem plano de saúde que já suspendeu aí, exato. até consulta ele. Não, mas os planos de saúde, Márcia, eles estão, meu modo de ver, minha análise, eles estão bem. A sinistralidade caiu demais. Porque você não vai ao médico? Você não vai ao médico Você mais. não vai ao médico. Você não vai. Hoje eu fui fazer uma consulta. André vai. Eu cheguei ali, eu fui fazer uma consulta. Tem Cheguei lá, exceção. aquela coisa assim, lá na Oncomed. Você já foi na Oncomed? Chega lá, tem 300. Você marca 9 horas da manhã a consulta, você é atendido meio-dia. Eu marquei 9h30, cheguei 9h20. 9h35 eu estava sendo atendido. Mas eu não tinha ninguém. Todo mundo com É medo o que eu de tô fazer falando. uma consulta. Sistema privado de saúde, ele tem que ser acudido também. Tem. Porque ele também atende em rede SUS. Ou flexibilizar, voltar a atender a parte eletiva, setorizar. Eu vejo que aí sim também alguns gestores de saúde comeram bola. Setorizar, tudo que é gripe, SARS, nós vamos Vai atender pra tal hospital. ou nesse anexo aqui do. Não fizeram isso ainda. Ainda não, estão fazendo. Mas não era justamente essa a ideia. Mas no hospital privado é mais difícil isso. O hospital privado, ele tem que atuar, Em tudo. isolar, né, a parte dele que ele vai atender, uma UTI específica, uma entrada específica, o que a gente chama de a mobilização, ela tem que ser só para o Covid, né? Então, mas eu acredito que estão fazendo agora. Presidente, vamos falar um pouco de grana? Vamos. Existe, Você vai pegar carteira, você tá achando. existe a possibilidade de redução de repasses dos poderes, né? E o Tribunal de Contas, como é um órgão auxiliar da Assembleia, também entraria nessa redução de repasses. Como é que o senhor está vendo essa possibilidade? Realmente vai reduzir, não vai reduzir? Como é que o senhor vai gerir isso aqui? É uma estrutura gigantesca, enfim, cara, e sem dinheiro a gente não faz. Né? Obviamente nós temos cogitado essa variação da arrecadação, temos acompanhado de muito perto isso. Caiu bastante a arrecadação? Não caiu muito. O Botelho falou na entrevista que não tem queda no Mato Grosso. Não caiu muito, não. Isso, e também houve uma compensação com esses ganhos federais que estão vindo para cá. Veio muito dinheiro federal. Então, Agora mais de 1 conseguiu resgatar bilhão. até o OPEX, né? 1,5 bilhão. Enfim, o fato é que, mesmo com a arrecadação de ICM ter diminuído, a equação final ainda fecha. tem recursos para fechar os duodécimos. Então, isso nos tranquilizou. Mas, se mesmo assim houvesse uma necessidade, eu não tenho dúvida disso, eu chamaria todo mundo aqui. Vamos fazer um esforço, Ué, gente, vamos baixar 20% do salário de todo mundo. amarra a barriga e vamos embora. E vamos superar a crise. Ué. O que você prefere? Manter o seu emprego? Né? Eu vou brigar contra o tribunal. Pode brigar. Quero ver quem é o juiz que vai dar contra uma pandemia, um enfrentamento à pandemia. Então, eu não tenho dificuldade, enquanto gestor, se for reduzido, lógico que tem medidas antes que você tem que fazer, né? Nós diminuímos as licitações, economizamos em gastos internos, eu estou fazendo com que as pessoas tirem férias para que a gente não acumule passivo. Tá? Então,
existe uma série de ações que nós estamos tomando internamente. Eu suspendi qualquer curso, suspendi qualquer viagem no tribunal. Isso está repercutindo numa economia. Né? Mas, volto a dizer, se caiu do 10º, eu não tenho preocupado. Lógico, fico chateado como gestor, mas eu faço um jogo muito aberto. Inclusive, me reúno bastante com os sindicatos daqui. Eu, praticamente semana sim, semana não, nós nos reunimos e a gente troca essas informações. Você ia falar alguma coisa? Não, então eu vou falar. Observando, então fala. Pegando aqui a situação do Tribunal de Contas, só tem o senhor e o Campos Neto, conselheiros, de fato, não sei qual é o termo. Naturais. Os outros são conselheiros substitutos. Substitutos. O senhor assumiu a presidência agora em Início do ano, eleito em novembro, se não me engano. Como é que funciona essa situação aqui dentro? 2 conselheiros, os outros são substitutos? Dá ciumeira, não dá ciumeira? Aí é uma... Não, o conselheiro substituto, quando houve o afastamento, né, aqueles que se tornaram interinos, ele tem a mesma prerrogativa de um conselheiro natural. Tá? Então, mas não disputa eleição. A única dúvida não, ela não disputa, ele não pode exercer o cargo, até por uma decisão da Constituição dos Estados prevê isso. Eu entrei nesse comentário aí. Então, nós não estamos inventando isso, para poder entrar na situação dos conselheiros afastados. Então, nós temos sim impedimento de que ocupem, a não ser que existem condições, sim. Se eu, por exemplo, eu não quero ser presidente, nem o Campos Neto não quero ser presidente, pode então trazer o interino a ser levado à presidência. Vai ter que assumir um Isaías, vai ter que assumir um Exatamente. outro. Então, e são conselheiros extremamente preparados, porque eles vieram de concursos públicos, enfim, e fazem desse tribunal um diferencial muito grande. Sim, mas com relação aos que são afastados, como é que você está enxergando essa situação desse pessoal? Antônio Joaquim, Sérgio Ricardo, Avalone, quem mais? Novelli, quem mais está afastado? Me refresca a memória aí, Márcio. Valdir Teis e Sérgio Ricardo. Enfim, como é que o senhor está vendo 5. A situação deles aí? Olha, André, isso é uma decisão judicial, a gente vê que é um processo judicial. Acredita na volta deles ou não? Eu acredito, mas não é algo que vai ser feito em curto tempo. Não, mas agora com essa história de pandemia. Então, eu acho que as defesas, para que pudessem retornar, eu acho que eles só retornam depois que tiver o julgamento do mérito. Liminarmente, eu acho que não vai ter volta. Vão ter que aguardar o julgamento e os inocentes, provando isso na justiça, vão retornar. Quer dizer, o seu mandato dura 2 anos, é um biênio, podendo esticar para mais um biênio, é isso? Não, ou não? Regimentalmente não. Dura um biênio, quer dizer, daqui 2 anos o Campos Neto volta. É o Campos Neto que... exatamente. E se os outros não voltarem, não viabilizarem... Isso é que prevê o nosso regimento. Quer dizer, a cada 2 anos você deve ser presidente, então, se continuar nessa situação dos conselheiros afastados. Exato. Eu chamo você de você porque a gente tem mais ou menos a mesma idade, né? Sem dúvida. Não dá para chamar de senhor. Lógico. Vossa Excelência. É esquisito, né? Não, aqui eu que vim... A gente é grupo de risco, junto. Eu que vim da área política, então não tenho tanto formalismo como... Nem deve, é assim que é bom. É igual o presidente molha o biscoito no café, e pronto. Não tem frescura, né, presidente? Assim que é bom. Tá bom aí pra você, Márcio? Acabou? Eu tenho uma última pergunta. Você não fala nada, você fica quieta. Eu tenho uma última pergunta. O governo do estado, ele sancionou agora essa lei que autoriza aí para contrair um empréstimo dolarizado de até 56,2 mil dólares, né? Milhões de dólares. 56 milhões de dólares, não? Isso. E assim, isso gera alguma preocupação no TCE? Já que nós já tivemos casos de empréstimos dolarizados preocupantes. Todo empréstimo que é contraído,
passa por uma análise nossa, sim. O que pesa muito é a capacidade de pagamento, né? Então, nós temos capacidade de pagamento, isso já foi checado, então não há essa dificuldade em ter contrair esse empréstimo, tá? Então, mesmo com essa oscilação toda do dólar, ele foi fechado a 5,90 nesse empréstimo aí. Ele não deve ficar nesse valor. Ele pode subir, como depois dessa pandemia, ele vai voltar para a casa dos 3,84. E o Estado vai pagar sobre 5,90? É isso que eu entendi? não, existem travas aí, né, André? Quando travas. você... Tem um stop igual na bolsa. O Mauro é um cara que é um empresário que está acostumado a lidar com contratos em dólar. Então, eu acho que deve ter as travas, o dólar mínimo, o dólar máximo. Eu não tenho exatamente o detalhe desse contrato em particular, mas tenho certeza que o Mauro não fez o que no passado governadores fizeram de contrair empréstimos. E aí eu concordo com você quando você pode até questionar. Então, houve uma falha do tribunal? Acho que houve. Tá? Porque não só o tribunal, todos os meios fiscalizadores, né? Eu disse isso, na verdade é um case de controle externo, de controle, onde todos falharam. A Assembleia falhou, Caixa Econômica falhou, Controladoria, exatamente. Passou na alegria da Copa, né? Foi o trem da alegria. E agora tá todo mundo no VLT. A gente tem medo de que passe no pandemônio da pandemia, né? Esse é o nosso uma última pergunta minha, já que tocou nesse ponto de fiscalização. O Ministério Público fez aquela patifaria toda lá de dar R$1.000 para cada promotor de... a criação da... Como é que chama aquilo lá? Auxílio pandemia. Auxílio pandemia. Presidente, me ajuda aí, né? O André, o momento ridículo. O momento não é oportuno para fazer uma ação como essa, assim mesmo. E o pior é ver o vejo procurador-geral defendendo o negócio. Eu vejo que o Mauro Mendes também entrou nesse circuito para propor um aumento dos servidores, num momento onde a gente não sabe bem como vai acontecer a arrecadação. Mas o que aconteceu? Aconteceu que há uma legislação a ser votada no Congresso que impede reajustes por 2 anos. Então todo mundo que tinha alguma coisa... Vamos dar uma subidinha aí para garantir. Vamos já resolver essa situação antes de vir a legislação federal. Mas obviamente é indecência pensar assim. Obviamente que eu volto a dizer, é um momento que não é oportuno para fazer isso. Principalmente no Ministério Público, que é um órgão fiscalizador que manda prender, manda lá e faz todo aquele auê com todo mundo, e aí o cara, não, põe mais R$1.000 no meu bolso, como se os caras ganhassem mal, não é? Não ganham. É como se eles precisassem disso para pagar plano de saúde, né? Como se o MP não tivesse um plano de saúde já garantido para os promotores, para os procuradores e para os funcionários. Com relação à questão do Estado, do aumento dos DGAs, e teve até uma explicação interessante, porque ele vinculou na lei a aprovação que o governo, 60% dos cargos sejam compostos por servidores de carreira, que recebem só 40% do DGA. Ou seja, isso não me convence. Teria uma economia. Né? A explicação deles. Eu ouvi a tua opinião sobre isso. Não, eu acredito que... Eu entendo que há uma necessidade de você fazer isso. A justificativa, ela existe, mas o contexto em que isso acontece... Errado. Eu acredito que poderia ser outro. O senhor votaria contra se estivesse lá? Se estivesse lá, sim. Seria um dos que votaram contra. Mas aí também tem que ter coerência, né? Vamos votar contra todos os aumentos, né? Não só porque é governo, só porque eu sou oposição, não. Não jogar para a plateia. Essa que é. Falando, para encerrar aqui, essa pendenga. Mauro fala uma coisa, Emanuel fala outra, o Bolsonaro fala outra. O Mauro está mais ou menos indo na linha do Bolsonaro, né? Um pouco mais com o pé no freio, mas ele admite ir nessa linha. E o prefeito de Cuiabá, que é a capital, está indo mais na linha conservadora, vamos fechar tudo. Hoje mesmo decretou que os shoppings continuam fechados, academias fechadas, e aí a economia vai só encolhendo. E o Mauro defende que se abra,
né, que tem aquela flexibilização controlada e tal. Quem pode trabalhar, trabalha, quem não pode, fica em casa. E eu também defendo isso, acho que o senhor defende isso também. Como é que você está vendo essa encrenca aí entre o Mauro e o Emanuel, só para encerrar esse papo? Eu sei que o senhor não pode entrar muito em papo político, mas... Vamos acabar com essa pendenga? Vamos adiar as eleições do final do ano. Bom, final. Só fazer isso, é uma ação simples. Resolve, Espero né? que... Não é só aqui que está acontecendo. Mas aí não depende do governador Não, nem do prefeito, depende lá de Brasília. Mas não é só aqui em Mato Grosso que está vendo essa politização. Todas as capitais, onde não há vamos dizer assim, alinhamento entre o governo do estado, alinhamento político, quando eu digo, e as prefeituras das capitais, que são as mais importantes, essa politização está acontecendo. Né? Por isso que é importante que os órgãos de controle possam e devem ter uma atuação para que exatamente essa politização não atrapalhe, não torne os enfrentamentos algo que não são adequados, né? Como essa minha proposta de fazer uma regulação, de acompanhar isso. Tá? Vai internar onde? Na rede estadual, na rede municipal? Não, gasta você, não, agora gasta você. Não, vamos criar uma ordem, ordenar isso. Tem um fundo específico para enfrentamento do Covid, não seria uma coisa mais ideal também? Eu acredito que sim, mas não no Covid de uma forma imediata. Eu acho que o Brasil precisa planejar futuras pandemias. Com certeza. E vão vir. Sim, Alguém tem dúvida disso? 10 anos tivemos aí com a H1N1. Então, tá esse fundo ele é extremamente pertinente. Inclusive para que a gente possa resgatar aí essas pessoas que estão sem empregos, essas empresas que estão fechando. Então o fundo, muitas vezes, ele é importante sim no combate na área da saúde, mas também para que possa ressuscitar os CPFs, ou seja, os CNPJs, enfim. Eu acredito que o fundo é extremamente necessário. Tá certo. Tá bom para você? Tá bom. Presidente, fica à vontade aí para as suas considerações. Não, dizer para vocês que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, apesar da pandemia, em nenhum momento parou suas atividades, tanto produzindo notas orientativas, quanto propondo fiscalizações, auditorias, e como já disse, a nossa produtividade aumentou aqui com o teletrabalho. Então, é óbvio que utilizando ferramentas como a videoconferência, que até então a gente não tinha isso aqui no tribunal. Eu estou dizendo isso porque muita gente pode achar que o momento controle externo nesse momento de pandemia é desnecessário. De forma alguma. Nós, por exemplo, estou muito preocupado agora em criar orientações para que os municípios possam se recuperar, André. Eu tenho um estudo aqui, por exemplo, da nossa equipe técnica, que está estudando, por exemplo, pagar IPTU com cartão de crédito. Parcelado em 10 vezes. Sim, mas entra no caixa da prefeitura, entra à vista praticamente. Paga uma taxinha e entra à vista. E nós sabemos que o nível de inadimplência, quando você faz o parcelamento, você paga a primeira e a segunda, depois sempre esquece o restante. Então, o tribunal está preocupado também com esse momento pós-pandemia, para que a gente possa colocar. Eu sou favorável, por exemplo, emitimos um parecer aqui, para que recursos do FETAB dos municípios pudessem ser utilizados no combate ao Covid. 90 dias não ia trazer prejuízo. Não. Né? O que é mais importante? Você fazer um asfalto, você arrumar uma ponte ou você salvar uma vida? Exatamente. Só que isso já é uma ação que depende de lei. E o parecer daqui foi técnico nesse sentido. Tem que se mudar a lei para flexibilizar recursos do FETAB na saúde. Já encomendou esse pedido para a Assembleia?
passei o estudo técnico para a Assembleia. Então agora a decisão de se fazer ou não a lei, que vai liberar ou não. O deputado encampar a ideia e botar em votação. Isso já acho que já está em discussão, né? Eu acho que mas fácil. O estudo saiu daqui. Mas não pode demorar, né, presidente? Senão, daqui a pouco acabou a pandemia, nós estamos falando... A notícia que eu tenho é que a bancada é maior contra do que a favor. Então, dificilmente eu acho que isso vai passar na Assembleia. Porque acha que vai ter malversação do dinheiro. Não estão seguros e também acho que pode abrir um precedente, enfim, que o FETAB é só para produção, para... Porque já houve no passado que usar o dinheiro do FETAB para pagar salário e cobrir outras despesas, outros buracos lá na Sinfra, enfim. Talvez esse histórico aí que os caras fiquem receosos. É uma decisão da Assembleia, não é uma decisão do Tribunal. Mas o estudo nós que fizemos. Tem muita viabilidade pelo estudo que você fez. Exatamente. Tá bom. Mais alguma coisa? Não. Tranquilo? Podemos encerrar aqui? Opa! Isso aqui é para ele? É para ele. Eu ia chamar de deputado. Mas isso eu já quase fiz várias vezes. Essa é a nossa caneca do Conexão e da Repórter MT. O senhor tem aqui no seu gabinete. É bom colocar aí para quando a concorrência aparecer aqui, ficar com ciúme, né? É sempre assim. Pode tirar ela que a gente já faz uma foto. Cuidado para não sair uma barata daí de dentro. Não, foi verificado. A gente tirou a barata. Foi higienizado, passaram um álcool gel. Passou. Então tá certo. Obrigado, viu, presidente? Eu que agradeço. Agradeço também ao Raul Nirris, que é o secretário de imprensa aqui do Tribunal de Contas. Obrigado aí ao Pedro, a Márcia. Obrigado você em casa. Tenham todos aí ótima tarde, ótimo dia, ótima noite. E assista esse programa no conexãopoder.com.br, no nosso canal no YouTube e também no site Repórter MT. Obrigado, até a próxima. Tchau. Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E